boa noite. Mais um domingo estamos reunidos aqui em nossa live MGI, Macaé e adjacências. Eu sou seu irmão Marcos Felipe, estou pastor no Ministério Graça e Intimidade, juntamente com o nosso irmão José Luiz Tavares, também nosso pastor, trabalhando ao lado aqui neste ministério, com todos os irmãos aqui em Macaé, que fazem parte da comunidade Ministério Graça e Intimidade. Hoje falaremos de um novo tema, daremos início a um novo tema que tem o título A Experiência da Graça, a melhor que podemos viver. Convido você nesse momento a interceder as suas orações, direcionar o seu pensamento, o seu coração, a sua mente, comungar com Deus nesse momento. Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E a nossa expectativa é de que a mensagem que nós pregamos traga conhecimento, traga salvação, traga metanoia aos eleitos, aqueles que estão muitas vezes em uma religião que fecha o seu pensamento, que ofusca a sua vida, os seus sentimentos, os seus sentidos, e muitas vezes traz a mágoa, traz o desespero, traz a dor, traz a tristeza e tantos outros adjetivos negativos que a religiosidade, que a religião tem trazido durante centenas de anos a muitos e muitos filhos de Deus. Um louvor que nós temos nesta noite para engrandecer a Deus e para também trazer uma mensagem da graça de Deus, tem por título Duas Sementes, e faz parte da nossa grade de louvores, da nossa autoria. Então vamos cantar, você conhece, pode acompanhar e juntamente conosco louvar ao Senhor, ok? Duas Sementes. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e daqui a pouco estaremos também pelo Instagram. Posteriormente, postaremos no YouTube. Desde já, a nossa solicitação, faz o seu cadastro lá, vai no nosso canal do YouTube, se cadastre, dê o seu like, dê o seu joinha, clique no sininho. Uma vez por semana nós estamos unidos e reunidos aqui para desenvolver esta mensagem da graça de Deus. Vamos louvar então. Duas sementes nessa terra existem, não se pode esconder. O Criador tem seus filhos e resgate já veio trazer. Mas vejam só, a erva daninha se confunde com os filhos de Deus. Joio e trigo são tão parecidos que o agricultor deixa juntos crescer. Mas vejam só, esse crescimento é para a glória de Deus e se manifesta na vida daqueles chamados por Ele para que viver. E a erva daninha já foi devastada na grande colheita que o Pai um dia fez. Duas sementes nessa terra existem, não se pode esconder. O Criador tem seus filhos e resgate já veio trazer. Mas vejam só, a erva daninha se confunde com os filhos de Deus. Joio e trigo são tão parecidos que o agricultor deixa juntos crescer. Mas vejam só, esse crescimento é para a glória de Deus, que se manifesta
na vida daquele chamado por Ele para que viver. E a erva daninha já foi devastada na grande colheita que o Pai um dia fez, que o Pai um dia fez, o Pai já fez. Então, esse louvor, ele traz uma estrutura dentro da parte da mensagem que nós vamos começar a desenvolver hoje. Por quê? Porque quando a graça de Deus nos foi apresentada, o nosso gatinho, ele gosta muito de participar conosco, o Peter, ele é um gato em graça, né? O Peter é um amor de gatinho, né, meu filho? Ele é o gatinho do papai aqui, ele gosta de participar com a gente, ele está sempre presente aqui. Nós amamos esse animalzinho, né? Está com a gente desde um mês. E a graça de Deus também abrange os bichinhos, né? Cheirosinho aí, então desce um pouquinho, fica aí, daqui a pouco você volta de novo. Então, quando a graça de Deus, ela entrou na minha vida, quando eu conheci a graça há 30 anos atrás, eu estava com 24 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de conhecer a genuína graça de Deus. Parte da minha história, algumas pessoas já conhecem, eu tive a oportunidade de nascer dentro da religião. Vou pedir a nossa contra-regra, Elis Castilho, se você puder, já pode ativar aí no Insta, não tem problema não, daqui a pouco nós vamos emitir outro louvor, o pessoal do Insta já vai participar conosco aqui pelo Face e ali pelo Insta. Então, eu nasci dentro de um aspecto religioso, eu fui criado dentro das proibições da religião, né? Dentro de uma denominação que tudo era proibido. Aí alguns podem até dizer assim, mas você hoje está pregando de uma forma, muito obrigado, Elis Castilho, de uma forma que você está com mágoas, está com tristeza. De jeito nenhum. Eu amo o fato de eu ter nascido dentro de um meio evangélico, entre aspas, né? De ter conhecido, de certa forma, uma partícula dessa graça. Eu fui criado dentro de um aspecto religioso, onde, graças a Deus, eu tive a oportunidade com meu pai, Luiz Jorge, e a minha mãe Hilda, de conhecer as coisas boas também do Evangelho. Mas mesmo assim, dentro daquilo que eu fui criado, eu tive a experiência de conhecer o lado religioso. O Peter insiste em ficar com a gente aqui, né? É difícil, porque ele gosta de estar sempre em conjunto, está sempre trabalhando com a gente aqui, não há problema não. Pode pegar ele, pega ele, bota ele um pouquinho lá fora aí, deixa ele na porta aí. Então, a nossa estrutura, ela foi permeada pela religião e pelo amor da família, embora dentro de um aspecto um tanto legalista, que na minha época se observava muito aquela questão do Deus que não pode. Não pode jogar futebol, não pode ir à praia, não pode soltar pipa, a mulher não podia cortar cabelo, não podia botar manga curta, não podia usar um batom, um brinco, um adereço. Dentro das comunidades, dentro dos templos, o homem sentava de um lado, a mulher sentava de outro, e aí as coisas funcionavam desta maneira. E com isso, nós fomos crescendo em um aspecto social muito estranho. Gerava muita tristeza dentro das famílias. As famílias não podiam ter televisão. Nós não podíamos ouvir música. Eu sou trompetista. Quando eu aprendi a tocar trompete, eu só podia tocar no trompete hinos, músicas de Deus, porque as outras músicas são do diabo. As outras músicas são do mundo. Bom, você pode até estar pensando, pastor, você está fazendo um desabafo. Não, faz parte do nosso tema. O nosso tema, ele também trata disso, porque nós vamos dar início ao tema, nós não vamos concluir hoje, né? Mas esse tema, ele fala sobre a experiência da graça,
a melhor que podemos viver. Eu vivi a experiência do legalismo religioso pentecostal, evangélico. Eu tive algumas coisas boas? Sim, tive. Eu posso, se eu colocar em termos matemáticos, eu posso dizer que eu tive 25% de coisas boas. Porque a religião, o denominacionalismo, ele ensina você também a ter uma certa postura. Mas, na verdade, ele não te mostra, não ilumina os seus olhos, não mostra qual é a verdade do Evangelho. Olhos iluminados para enxergar a nossa verdadeira posição espiritual. E eu hoje vou falar mais um pouco, eu vou reforçar, talvez para você que está aqui me ouvindo pela primeira vez, você que é novo no conhecimento da graça de Deus, você vai ouvir coisas que vão soar estranho. Não fique preocupado, não me taxe de herege, não fala que nós que pregamos a graça de Deus somos hereges, mas pesquise. Nós temos os nossos vídeos e eu vou citar alguns outros mensageiros da graça de Deus, né, profetas da graça de Deus, pregadores, pastores, preletores, seja lá como eles querem, como vocês o chamam, como eles chamam, como são chamados. Eu vou citar alguns nomes e que eu acredito que estamos em uma certa unanimidade desenvolvendo um trabalho de pregação de uma graça genuína para que pessoas hoje, no dia 13/12/2020, ou daqui a um ano, dia 13/12/2021, ou daqui a 10 anos, em 2031, ou daqui a 100 anos, né? Em 2121, 2131, daqui a 111 anos, pessoas possam ouvir e dizer, hoje eu sou livre, eu vou buscar esta libertação, e pessoas tenham a oportunidade de sorrir com as suas famílias, de poder passear com as suas famílias, de poder viver uma vida dentro daquilo que Deus preparou para os seus filhos verdadeiramente, sem religiosidade, sem a falsa religião, sem os ismos da vida. E aí você vai ter a oportunidade de crescer, expandir e desenvolver, conhecendo Deus na sua essência. Não que sejamos o dono da verdade, porém nós buscamos mostrar quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Como Ele salta em nosso peito, como Ele bate em nosso peito, em nosso coração, em nossa alma, de que forma nós vivenciamos esta graça, experienciamos esta graça. A experiência da graça de Deus na minha vida, na sua vida. Independente da minha carne, independente da inclinação da minha carne, de algum erro que eu possa vir a cometer, que você possa cometer, de ter o conhecimento de que você é salvo, você é perfeito. E isto a Bíblia nos afirma. E nós vamos, no decorrer destas mensagens, mostrar o contexto bíblico, mostrar e ter o entendimento, a nossa tese. Porque para muitas pessoas, muitos vão discordar daquilo que nós pregamos, como também nós temos o direito de discordar, como eu discordo daquilo que me foi apresentado na minha infância, adolescência e juventude, pela religiosidade, por uma interpretação talvez equivocada da verdade da graça de Deus. E então, nós vamos cantar, Ele é Jesus. Vamos falar mais um pouco desse Jesus tão maravilhoso, esse Jesus tão glorioso, neste louvor tão lindo do grupo Ágios. Um louvor maravilhoso, um louvor tremendamente focado em algo que Jesus faz, em algo que Jesus é. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém
pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que Ele não possa dissipar, nem tempestades que Ele não possa acalmar, nem barreiras que possa romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá, nem barreiras que possam romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Não há trevas que possam essa luz apagar, nem tempestade que Ele não possa acalmar, nem barreiras que possam romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Só Jesus Cristo pode realmente fazer a diferença na minha vida e na sua vida. E através da mensagem da graça hoje, nós vamos falar mais um pouco deste Jesus. Louvor maravilhoso, o louvor que toca os nossos corações com certeza. Obviamente que há muitos louvores que eles trazem um cunho, vamos dizer assim, de uma mensagem um tanto emocional. Nós, na graça de Deus, procuramos ter o cuidado, obrigado nossa contra-reverência pelo som, procuramos ter o cuidado de criar letras, desenvolver letras que falem das verdades da graça de Deus. E depois me fala aí, Liz, como é que está saindo isso, está tranquilo? Está dando para eu visualizar os dois, no Face, no Insta, tá bom? Quando eu olho para o Face, está focado aí também. Então vamos lá. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos comigo, que você faça uma oração, uma intercessão,
Nós estamos ainda passando pelo momento de pandemia e existem pessoas que ainda estão internadas, amigos, parentes, irmãos. Obviamente que alguns pregadores da graça podem dizer assim: nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Se alguém está passando por isso, é plano de Deus. Claro que sim. Eu também creio que dentro dos planos de Deus existe um entendimento de que Ele também ouve e atende às nossas orações. A oração, ela é uma ferramenta, com certeza. No Antigo Pacto, houve um rei que recebeu uma mensagem que iria morrer. E esse rei, mesmo na Antiga Aliança, mesmo quando não havia o Espírito Santo ali residindo, e este rei orou, intercedeu, e Deus deu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, nós acreditamos na soberania de Deus, sim. E acreditamos também na bondade, no amor, em um Deus que nos ama, em um Deus que também Ele pode ouvir a oração, não na carne, mas dos seus filhos que têm uma conexão de um espírito perfeito, com uma alma, com uma vida nesta terra, porque nesta terra nós não precisamos de pregar para salvar as pessoas para ir para o céu, né? A nossa pregação, o nosso objetivo é pregar para alguém aceitar para não ir para o inferno. Primeiro, que inferno não existe, foi uma invenção mitológica. Antes de mais nada, a nossa salvação, a salvação do nosso espírito é algo que Deus já tinha feito de forma perfeita. E Ele, como está escrito na palavra, o pó volta, quando eu morro, né? Ele volta ao pó. E o espírito, aqueles que têm espírito, o espírito volta para Deus que o deu. Já está determinado, não tem como ser diferente. E a graça de Deus, ela é isso. Ela é algo crescente. A graça de Deus, ela é uma ciência que ela cresce, ela não fica... sabe quando aquela pessoa internada no manicômio, numa camisa de força? Tem gente que pensa que o Evangelho de Cristo é uma camisa de força. O sujeito tem que olhar para cá, com uma cela igual cavalo. Olha só para frente. Se olhar para o lado, perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Não é assim que funciona. Então vamos orar em gratidão a Deus e para que Deus também use-nos de forma maravilhosa e que o convencimento desta palavra que nós vamos trazer aqui seja o caminho do Espírito Santo na sua mente e no seu coração. Porque eu, o Marcos Felipe, o pastor, eu também cometo falhas. Eu também, com a minha boca, eu também posso falar alguns impropérios, algumas palavras que muitas vezes não agradam nem a mim e nem aquele que tem o meu Espírito perfeito, que permite que nesta terra eu viva como um ser humano. Entretanto, o conhecimento, ele nos traz a libertação, ele nos traz a liberdade de viver com Cristo. E é deste conhecimento que nós vamos falar. Ore junto comigo. Deus querido, nosso Pai bondoso, nesse momento, Pai dos nossos espíritos, Deus que permitiu-nos ser gerados nesta terra pelo nosso Pai e pela nossa Mãe, chegar a este corpo físico, chegar a esta vida, fazer as nossas escolhas aqui nesta terra. Intercedemos e oramos para que a mensagem que nós vamos trazer nesta noite acalente corações, pessoas que talvez estejam me ouvindo nos seus aposentos, na sua casa, mas talvez alguém esteja em um leito de hospital, em um orfanato, em um asilo, até mesmo dentro de um presídio, quiçá dentro de um presídio. Fora do Brasil, em um país comunista, por trás de uma cortina de ferro, onde a mensagem do Evangelho, de forma geral, ela é brecada por líderes, por governantes que também foram levantados por ti. Porque a palavra nos diz, Pai, que toda autoridade, todo governo é levantado pelo Senhor. Sim, claro que é. E oramos por aqueles que foram acometidos de Covid-19, de outras doenças. Se a tua vontade é que a cura chegue e se manifeste ao corpo físico desta pessoa, oramos e declaramos a cura dentro da tua vontade, dentro da tua bondade, Deus. Oramos para que as pessoas que vão nos ouvir hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, 10 anos, 100 anos, 200 anos, daqui a 1000 anos,
que vão ouvir a gravação desta mensagem, que as pessoas possam ouvir a tua palavra e receber este alimento sólido e tenham a firmeza. Talvez daqui a 1000 anos o que eu vou falar já tenha um alimento muito mais sólido do que este, Pai. Mas que esta palavra, ela traga cura, libertação para mentes, para corações, para a glória do teu nome, Pai. Te agradeço, Jesus Cristo ressuscitado, que habita em mim pelo Espírito de Deus. Amém e amém. Eu quero compartilhar nesse momento, agradecer aqueles que estão conosco, os nossos irmãos que estão, fazem parte do Ministério Graça e Intimidade, né? MGI Macaé, irmã Marinha, irmão Domingos, que estão ao vivo aí conosco. Dê o seu joinha, dê o seu like pelo Face, pelo Instagram, até mesmo aqui pelo nosso WhatsApp. Estamos aqui com o nosso WhatsApp livre, para que você possa nos contactar, fazer um pedido de oração, trazer uma palavra aqui, né, falar algo conosco. DDD 22 981552308. Provavelmente a minha esposa Mônica deve colocar lá no Facebook esse número. Eu convido você, caso você queira cooperar financeiramente com o Ministério Graça e Intimidade. É interessante, quando nós falamos de cooperação, muitas pessoas dizem assim: é mais um, né? É mais um para pedir dinheiro, nada disso. O Ministério Graça e Intimidade, ele abomina a questão do dízimo. Nós abominamos, porque o dízimo, ele fez parte da vida do povo de Israel, nunca foi dinheiro. Nós vamos trazer esta mensagem aqui também. Mas antes do povo de Israel, os fenícios, outros povos, já faziam uso do dízimo. Já utilizavam para os seus governantes e já utilizavam também para as suas divindades, entre aspas. E nós abominamos. Nós precisamos de finanças, sim, para desenvolver melhor o ministério, para ajudar pessoas, né? Nós estamos aqui com algumas doações de roupas que nós recebemos. Vamos já encaminhar para o nosso Ministério Bom Samaritano, irmã Isabel, irmã Marinha, que vão distribuir para pessoas que necessitam, que precisam, né? E nós recebemos doações. Da mesma forma, se você quer cooperar financeiramente com o nosso ministério, nunca, jamais, em tempo algum, vamos estipular. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 9:7, quando ele fez a coleta para uma determinada situação, a uma comunidade que precisava, cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. E se você quer ser um doador, nós temos pessoas, né, que contribuem voluntariamente. Temos um abençoado lá em Realengo. Um grande abraço para o nosso irmão Kleber, lá de Realengo. Mensalmente ele dá uma contribuição, ele ajuda aquilo que Deus põe no coração dele, ele tem ajudado. E com isso nós estamos construindo o nosso site. Esta semana eu prometi a vocês que teríamos o nosso site, mas nós teríamos uma prévia. A promessa que nós tivemos do Fernando, nosso sobrinho lá da Blend, é que durante a semana nós teremos o site integral e vamos passar para vocês, vamos dar o endereço do site para que vocês possam acessar. As nossas mensagens estarão ali, nós vamos colocar no nosso site e coisas vão surgindo, situações vão surgindo e nós vamos crescendo. E pós-pandemia, certamente, nós vamos buscar novamente nos reunir em um espaço físico. Existe uma importância de nós nos reunirmos em um espaço físico? Claro que sim. Há uma grande importância de ter uma questão social. É muito importante essa questão social. Muitas vezes nós vamos receber pessoas ali que estarão passando fome, privação, uma necessidade. E se Deus nos permitir ter um local próprio, construir um espaço que nós possamos em um determinado momento acolher alguém, sim, uma família que venha de fora, que seja eleito de Deus, que precise, e ter uma escola, e ter um espaço, nós temos projetos e sonhos. E se Deus me permitir viver até os 120 anos, nós vamos desenvolver esses projetos. Esteja eu na cidade de Macaé ou fora da cidade de Macaé. Eu não sei qual o plano de Deus para a minha vida. Independente de onde eu estiver, nós vamos buscar desenvolver esses projetos. Então eu convido você, né, os irmãos do MGI, Rio das Ostras, irmão Silvio, irmã Sheila, os irmãos que estão conosco, meu cunhado Adalberto, que tem nos apoiado durante esse tempo todo também, que vocês possam não só contribuir, mas possam também, nas vossas orações, interceder pela minha vida, pela vida do pastor José Luiz, pelo crescimento deste ministério, pelas pessoas que compõem o Ministério Graça e Intimidade. Nós não somos santarrões. Nós temos a mesma carne que você tem.
quando eu bater as caçuletas, quando eu vestir o paletó de madeira, ó, eu vou para o pó igual você, eu vou para o inferno como todas as pessoas vão, porque o inferno nada mais é do que a terra, a sepultura. Quer uma novidade que eu não inseri aqui na mensagem? Olha, todo mundo quando morrer vai para o inferno, sabia disso? Porque não existe aquele inferno que existia, o Geena, né, nos tempos de Jesus de Nazaré, que as pessoas que transgrediam a lei de Moisés, ou até mesmo aqueles que transgrediam a lei civil, eram jogados ali no Geena, os seus corpos queimavam ali. Não existe. Inventaram um inferno e as pessoas ficam com medo, roendo as unhas e pregando também, é moeda de troca. Em muitos ministérios é uma forma de se ganhar, de se angariar, sabe? O diabo e o inferno virou moeda de troca para muitos pregadores, para muitas religiões. Mas vamos à nossa mensagem de hoje, porque também faz parte desse contexto. Então, a minha gratidão aos irmãos do Ministério Graça e Intimidade, aos irmãos que nos acompanham, que nos assistem, que nos apoiam, a você que está ao vivo conosco aí. Contamos também com as suas orações e com o seu contato. Faça o contato, inscreva-se em nosso canal no YouTube, o canal está crescendo. Dê o seu like nas mensagens que você gostar. Se você não gostar, não tem problema, mas se gostar, dê o like para aquecer, para que nós possamos crescer no YouTube, possamos ter uma propagação melhor dentro do YouTube. Convide um amigo a se inscrever no canal, é gratuito, né? Dê o like também no Facebook, aí no Instagram. Participe conosco, interaja, faça a sua intercessão e a sua oração, faça os seus comentários, sem problemas, e esteja sempre presente nos nossos encontros de fé. Meus agradecimentos aos pastores que têm desenvolvido também esta visão espiritual. Quero citar aqui alguns pastores, né? Pastor Cristiano França, do Rio de Janeiro, pastor Elson de Jesus, da Bahia. Se vocês estiverem na Bahia aí, né, vocês podem procurar Elson de Jesus, pastor Cristiano França, do Rio de Janeiro. Temos aqui também em São Gonçalo, irmão Messias Souza. Temos irmão Geraldo Moraes, em Duque de Caxias, pastor Geraldo Moraes, nosso irmão em Cristo. Temos no canal Escatologia Plena, em Pernambuco, Nivel Soares. Nosso irmão Omar, no Mato Grosso do Sul. Nosso irmão Gilmar Pacheco, em Goiás. E o nosso irmão Júlio Chaves, se eu não me engano, em Brasília. Irmão Júlio Chaves também. Estamos conhecendo o nosso irmão também, que desenvolvem a pregação da genuína graça de Deus. Que você possa também compartilhar esses canais, ouvir, crescer. Cada um de nós tem uma forma muito peculiar de desenvolver a mensagem da graça de Deus. Obviamente que não vai haver 100% de unidade, né? 100% de cumplicidade, o pensamento igual. Pode haver alguma divergência, porém o foco da graça de Deus é o Espírito Santo que nos revela e que nos traz essa revelação. Hoje, domingo, 13 de dezembro de 2020, nós estamos vivendo uma data, estamos próximos a uma data comemorativa e que toda a sociedade ela faz uso desta data, seja no Brasil, seja na Espanha, seja na Coreia do Norte e do Sul, seja na África. A humanidade, de maneira geral, comemora o nascimento. Nós sabemos que ele não nasceu em dezembro, nós sabemos que isto foi uma cópia de uma festa pagã, né? E nós não vamos abordar isso hoje, mas estamos nos aproximando de uma data em que a maioria das pessoas comemoram com uma ênfase tão grande, com um desejo, sabe, tão tremendo de fazer o bem, de fazer algo pelo próximo, algo pelos necessitados. Às vezes as famílias procuram se unir mais, e é beijinho para cá, beijinho para lá, e abraços. E o tema de hoje, a experiência da graça, a melhor que podemos viver. Este tema, ele pode ser inserido no contexto desses dias que nós estamos passando.
daqui a 12 dias, dia 25 de dezembro, as famílias vão se reunir, né? Eu tenho aqui, aqui atrás, deixa eu colocar aqui um pouquinho, você vai, tem algumas pessoas até que vão dizer assim, mas pastor, o senhor acredita nisso? Só um instantinho, isso. Então eu tenho aqui atrás de mim, minha esposa preparou, esse enfeite maravilhoso aqui, tem ali uma na nossa parede. É um período festivo, sim. É um período que desde a minha infância, eu fui criado assim com meus pais, com meus irmãos, até mesmo dentro da comunidade evangélica na qual eu cresci, haviam as peças de Natal, e nós vamos crescendo e a graça de Deus vai entrando no nosso entendimento, a metanoia vai surgindo, nós vamos compreendendo que esta não é a verdadeira razão, que esta festa, ela não tem o sentido que nos foi ensinado e apregoado, mas que podemos sim, no fim do ano, comemorar, por exemplo, este ano de 2020, que foi um ano atípico em nossas vidas, as vitórias, eu, minha esposa, minha família, minha filha, minha sogra, vencemos Covid-19, meu cunhado, minha cunhada, passamos por isso não de uma forma branda, mas vencemos, né? Eu tive pneumonia, eu passei, fui medicado, procurei me cuidar, estou procurando me cuidar, desenvolver todo o cuidado para que não pegue essa maldição de novo. E é um ano atípico que nós comemoramos sim no fim do ano. Não o Natal de Jesus. Porque é muito interessante quando se comemora esse Natal, as pessoas esperam, a mídia diz assim, o Natal de Jesus, o Natal uma vez por ano, aquela hipocrisia tremenda. Em 364 dias, maltrata o pai, maltrata a mãe, maltrata o irmão, maltrata a esposa, o esposo, o cachorro, o papagaio, o periquito, o gato, chuta o gato na rua, atropela o cachorro, e as pessoas são hipócritas. A mensagem da graça de Deus, né, a experiência da graça, a melhor que podemos viver, ela traz para dentro de nós, ou melhor, ela traz de dentro de nós para fora, a verdade de Jesus Cristo. Não do Cristo da cruz do Calvário, não do Jesus de Nazaré. Porque você sabe que o Jesus de Nazaré, você vai ver em outras mensagens nossas, de outros pastores, o Jesus de Nazaré, ele veio para que era seu, ele veio para o judeu apenas. Há dois evangelhos. Há o evangelho da circuncisão, que Jesus de Nazaré veio para o judeu. Você lembra aquela história daquela mulher que falou da migalha dos cachorrinhos? Jesus falou que não veio, senão para o povo judeu. Ele não veio para o gentil. O evangelho a qual nós pregamos, ele foi revelado, só teve um que recebeu, ao apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu e recebeu coisas inefáveis. E o próprio Jesus de Nazaré, ele veio para pregar para o judeu somente. Ide por todo mundo. O mundo, quando se refere na Bíblia, é o mundo do judeu, não é toda a esfera terrestre. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, Jesus estava falando da segunda vinda dele, quando ele viria no ano 70 e salvaria da grande tribulação. Aquele que cresce em Jesus como seu profeta, como seu Messias, que os salvaria da grande tribulação, porque Israel passou por diversas guerras, e a última guerra, a mais terrível, a mais tenebrosa, que a Bíblia diz que não haveriam dias como aquele, foi no ano 70, quando o general Tito invadiu Israel, e a história comprova isso. Muitos pregadores não querem crer, não querem pregar, e não tem problema. Nós, da graça de Deus, vamos continuar pregando assim. A história comprova estas verdades. O grande historiador Flávio Joséfo, foi um judeu que escreveu um livro fantástico, que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela fez questão de publicar esse livro, e eu fui assembleando durante alguns anos, e muitos assembleanos não leem, porque se leem vão entender que Jesus voltou no ano 70. Leia, eu estou lendo novamente esse livro, eu estou buscando ler, ter esse conhecimento, minto novamente, não estou lendo, porque ainda não havia lido o livro de Flávio Joséfo, estou buscando ler e ampliar os nossos conhecimentos, para que nós possamos falar com mais firmeza, mais conciso, com mais propriedade. Por quê?
conhecimento que nós temos, nós não somos místicos. É uma revelação. Eu hoje orei, rezei, e aí eu recebi um tremelique, como era antigamente, né? Aquela unção que as irmãs batatas recebiam. Oh, glória! Aí falavam, rei cantor plasturiano, dalabachuriqueias, com todo respeito, que qualquer um pode falar. E as pessoas inventaram uma língua estranha, doida aí, que não existe. Se você estudar e pegar, você vai entender que é glossolalia. Eram outros idiomas. Não existiu e nunca existiu. Ele canta lá para churiando Iqueias. Qualquer um fala, até o gato. Meu gato, se aprender a falar, ele fala em língua estranha. Com todo respeito aos que se dizem pentecostais. Porque Pentecostes era uma festa daquele povo judeu. E que as pessoas também não conseguem entender que há uma grande diferença do povo judeu que viveu na época de Jesus para o povo de Israel de hoje. Hoje não há mais aquele contexto, não existe levita nos dias de hoje. Ei, acorda! Cadê as 12 tribos de Israel? Existe a divisão das 12 tribos de Israel? Não existe. O contexto histórico hoje é completamente diferente. Então, eu fiz essa pequena introdução, como diz a Elis. Tio Marcos só faz a introdução de 20 minutos, aleluia. É uma boa introdução. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12, verso 12. A experiência da graça melhor que podemos viver. Que palavra que o apóstolo Paulo deu tremendo. Olha, o WhatsApp está aberto aqui. Se você quiser mandar uma mensagem, pedir uma oração, pode se identificar aqui. Marcos Felipe, você vai ver aí a nossa, no nosso status, está aí eu e pastor José Luiz, uma foto bonita, uma foto linda em nosso status aí, né? Aparece aqui o nosso banner, maravilhoso banner aqui, e você pode contactar-nos, pode mandar sua mensagem, pedido de oração, iremos orar contigo. Diz assim, a palavra que Deus trouxe ao apóstolo Paulo, Romanos 12, 2, sim? Pode falar alto. Hã? Romanos 12. Sim. O DDD 22 98155 2308. Nós temos ali um link, DDD 22 98155 2308. Obrigado, Elis. Está atenta aí, Elis. A Alice me lembrou semana passada, nós temos ali um link aqui no Instagram, um link que vai direto ao YouTube, né? Você pode linkar, não é isso, Alice? E ao YouTube, se eu não me engano, no Facebook também. E se você quiser estar ao vivo conosco aí no Facebook, hoje temos esse aparato aí que você pode clicar e participar ao vivo. Eu quero nas próximas lives convidar a irmã Marinha, né, pastor José Luiz, de repente, outros pastores que quiserem entrar ao vivo conosco aí, podem participar conosco aí. Então vamos lá. Vamos ver aqui no Face. Ainda não. Mas, então, como eu estava dizendo, Romanos capítulo 12, Deus trouxe essa revelação ao apóstolo Paulo, e esta revelação, ela fala desta experiência da graça. É a melhor experiência que podemos viver. No início da live eu falei da minha experiência dentro da religião, eu tive alguns ensinamentos bons, mas eu tinha medo, eu vivia com medo, eu tinha um medo tremendo, porque eu estava moldado ao padrão do mundo. Sabe, muitas vezes as pessoas confundem, quando se fala o padrão do mundo, há pessoas que pensam que o padrão do mundo é aquela velha história, olha, você não pode pegar o seu trompete para tocar, não pode tocar, você não vai tocar uma gêmea, você não vai tocar peninha, nada disso, padrão do mundo. Eu tive amigos músicos que não podiam muitas vezes melhorar o seu ganho financeiro, tocar em determinados lugares porque era pecado e iam ser jogados no inferno ou excluídos da comunhão da denominação, e aquilo que exclui aqui será excluído no céu. Tem homens que são mais poderosos que Deus.
Eu via líderes, e hoje eu entendo, até pouco tempo atrás, que tinham mais poder do que Deus, que queriam pisar no pé da pessoa para testar a pessoa. E Deus na mão deles, Deus era uma marionete na mão desses líderes. Até hoje, tem líderes que são assim, tem líderes que falam que se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Vai rasgar e Deus não vai fazer. E aí, Paulo diz assim, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo são religiões, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que Paulo está querendo dizer com isso? Quando nós pregamos, nós falamos, abrimos a palavra, trazemos uma mensagem, falamos algo da graça de Deus, o nosso objetivo não é, nunca foi, nem nunca será, tirar você de um inferno ou levar você para o céu. Nós não temos um objetivo de salvar ninguém para ir para o céu. Primeiro, nós já vivemos o céu. Jesus falou que o reino dele estava próximo. O reino dele é justiça, é paz, é alegria. Não é comida e nem bebida. E o reino dele já foi instaurado nesta terra, na pessoa do Espírito Santo, em mim, em você, em nós, a sua igreja. Por isso que nós não temos o hábito e não desenvolvemos este hábito de falar assim, vamos à igreja? Não. Nós, a igreja, vamos a um templo, vamos à casa da irmã Isabel, à casa da irmã Marinha e do irmão Domingos, à casa do irmão Marcos, nos reunir para adorar, para louvar, para comungar. Nós somos a igreja. Então, quando Paulo diz transformem-se pela renovação da sua mente, é a salvação da mente, para que sejam capazes de quê? De ter uma experiência com a graça, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós experimentamos a graça, quando eu experimentei há 30 anos atrás, eu fiquei em um estado de êxtase, eu fiquei assim, eu falei, mas meu Deus, e olha que foi só o iceberg, a ponta do iceberg que eu conheci naquele período. Até então, quando 30 anos atrás eu conheci, aonde eu estava, ainda tinha a Santa Ceia, ainda se cria num diabo, ainda se constrangia as pessoas a dar o dízimo. E aí, eu fiquei em estado de êxtase quando eu conheci a graça, porque graças a Deus eu me livre de uma série de situações que eu achava que era condição sine qua non. Eu não podia andar de bermuda, eu não podia estar de camiseta, eu não podia ir à praia. E tantas outras coisas. Nas relações íntimas eu tinha que fazer igual alguns irmãos que falavam que era de calça comprida e de lençol, e sabe, tantas coisas absurdas. E Paulo diz, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus nos faz conhecer o mistério que esteve oculto. Vai comigo lá em Colossenses capítulo 1, 26. Esta é parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus que o mundo religioso, que o mundo evangélico, católico, apostólico, romano, católico, apostólico, evangélico, pentecostal, batista, presbiteriano, metodista, assembleano, o mundo de maneira geral não conhece. Eu digo para vocês porque eu vivi 24 anos. Eu posso falar de cátedra, como dizem os estudiosos, de cátedra eu falo. Não conhece. Conhece os quesitos da denominação, conhece os preceitos denominacionais, conhece os preceitos religiosos, que não tem valor nenhum na vida do eleito, do predestinado, da ovelha de Cristo, dos filhos de Deus. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora, olha só, não é agora, hoje, em 2020,
Paulo não está falando hoje, Paulo estava falando lá naquela época, mas que agora foi manifestado a seus santos, que somos nós, que eram eles que estavam ali. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios, o verso 27, né? A gloriosa riqueza deste mistério. Qual é a experiência que eu e você podemos viver na graça? A melhor experiência que nós podemos viver é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, vamos pensar um pouquinho nesse tema central. Nós não temos que vivenciar aquilo que Jesus de Nazaré ensinava para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos. Jesus Cristo, vamos dizer, Jesus de Nazaré, não o Cristo ressuscitado, né? Ele veio com uma missão, foi um profeta. Ele teve uma missão para o seu povo. Ele teve um evangelho para o seu povo. E este mistério que foi revelado a Paulo, e que Paulo fez a classificação, a esperança. Por que esperança? Naquele período que o apóstolo Paulo estava levando esta mensagem aos Coríntios, escrevendo a carta, porque a carta é da seguinte maneira: imagine que eu escreva uma carta para o irmão Guilherme, né? O irmão Guilherme faz parte do nosso ministério, filho da irmã Isabel, um grande abraço para o Guilherme. E aí eu estou no sul do Brasil e escrevo uma carta para o Guilherme, recomendando o Guilherme a uma determinada empresa, e aí eu vou escrever e vou contar para o Guilherme o que está acontecendo ali, as maravilhas que Deus tem feito, que Deus tem, né? E Guilherme, aquela carta ela é direcionada ao Guilherme. O Guilherme é um cristão, um crente, mas ele pode pegar aquela carta que tem um bom conteúdo e compartilhar aquela carta com os irmãos da comunidade do MGI, e muitas situações que eu vou escrever ali vão ter valoração na vida das pessoas. E o que Paulo estava escrevendo aqui para os coríntios, ele estava escrevendo dizendo: Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que a esperança? Para nós hoje não é mais esperança. Por isso que quando a graça de Deus é pregada, ela não pode ser engessada. É preciso ter a metanoia. Aí sim, eu digo a vocês que eu prego para a salvação da mente, como eu tenho recebido a orientação, a pregação para a salvação da mente. Cada vez que eu ouço um eleito, um pregador, uma mensagem, eu vou absorvendo, eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo, a nossa mente ela vai crescendo, e o Espírito Santo ele vai manifestando, vai trazendo entendimento, conhecimento, porque o Espírito habita em nós. O nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que está em nós. Então hoje não é mais a esperança da glória, hoje é a certeza da glória. Eu e você e eu juntinhos, temos a certeza da glória. Então, esta mensagem que o apóstolo Paulo nos trouxe, nos mostra que a experiência da graça, a melhor que nós podemos viver, ela tem que ser feita de uma maneira em que eu e você venhamos exercitar, aí sim, o nosso livre-arbítrio. Não aquele livre-arbítrio que foi inventado para aceitar a Deus. Existe um livre-arbítrio. Você que está dentro da religião, alguns podem até dizer assim: não, pastor, mas nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Claro que não. Deus teve os seus planos na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do apóstolo Paulo, os profetas, até mesmo usando Faraó, usando o general Tito. Deus usou Judas, Deus usou a mula, Deus mandou um espírito maligno para atormentar o rei Saul. Veja, se a escritura não diz lá no livro de Isaías 45, se eu não me engano, de vez em quando eu cito essa passagem, Isaías 45, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Isaías. A capacidade que Deus tem de fazer tanto o bem como o mal. As pessoas dizem assim: mas pastor, Deus, ele tem autonomia sobre todas as situações. Sim, é claro que tem. Ele tem autonomia sim. Isaías 45, 5, que diz assim:
Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Viu? Quantos não conhecem a Deus, são filhos eleitos, predestinados, não têm conhecimento, estão dentro do espiritismo, do ateísmo, das religiões africanas. Eu respeito, são eleitos, predestinados. Vocês que me ouvem, tia Betinha, que é a nossa irmã católica, apostólica, romana, é nossa irmã em Cristo. Há pessoas até que questionam. Então quer dizer que o homossexual, né, a pessoa que tem, que ela não é hétero, que ela pode ser meu irmão em Cristo, sim, porque a salvação é do Espírito. Nada que eu faça na minha carne interfere na minha salvação, salvação do Espírito. Pode interferir na salvação da mente, no entendimento, na minha vida terrena. O apóstolo Paulo, ele disse que tudo que eu plantar, eu vou colher. Quem sou eu para interferir, para dizer se uma pessoa é feliz ou infeliz? Isso é um problema dela. E aí Deus diz assim: ainda que não me conheças, para que saiba até ao nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. E aí tem gente que criou um outro ser. Ele disse que além dele não há outro. Não, mas tem um diabo que ele luta com Deus, ele faz um cabo de guerra com Deus, ele diz: vou tomar teu filho para mim para o inferno. E aí tem grandes pregadores que pregam para tirar almas do inferno. É uma mentira. Primeiro que não existe um ser diabólico. O diabo que foi destruído lá em Hebreus, né, capítulo 2,14, é o diabo da carne, é o diabo do pecado, é o diabo da lei. É um adjetivo, não é o diabo, foi um diabo. Não existe, porque ele é claro, ele diz que não há outro, eu sou o Senhor, não há outro. Aí vem essa grande verdade que diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Claro, Ele faz tudo isto. Da mesma forma que Ele também nos dá permissão para que muitas vezes nós façamos algumas coisas. E você pode dizer assim: mas isso estava dentro do plano de Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sabe, muitas vezes Deus age conosco em termos espirituais, né, em termos de cuidado, na nossa alma, no nosso entendimento, como nossos pais da nossa carne agiam. Muitas vezes o pai diz para a pessoa assim: olha, não pinta essa porta, não faz isso aqui, porque não vai dar certo. Não pula do muro, que não corra, não vai. A criança insiste, corre, rebenta a cara, quebra o dente, fura o olho, machuca o joelho. E aí o pai e a mãe alertou e orientou, às vezes com carinho, com amor, com educação: filho, não faz, eu já passei pela tua idade, não é necessário, você vai fazer isso assim e assim, e você vai se machucar, e você vai... Então, Deus, Ele muitas vezes permite que a pessoa passe, às vezes é um plano dele, dentro de uma determinada religião, e depois o conheça. Eu vou dar um testemunho. Durante alguns anos, eu estive em Vila Valqueire, eu morava em Vila Valqueire, e eu conheci um casal que durante 31 anos fez parte, eram espíritas, faziam parte da religião espírita. E esse casal, um era de um lado, de um determinado santo, o outro era de um determinado santo, do espiritismo. Um dizia que era para o lado bom, o outro para o lado escuro, para o lado branco, né? Não há necessidade de citar. E a esposa, um dia, passando em frente a uma determinada comunidade cristã, ela ouviu uma voz falar, ela estava no ônibus, falou para ela, na mente, na voz dela: entra neste local, neste lugar. E ela desceu do ônibus, ela entrou, e ali ela ouviu a palavra da graça de Deus, e 31 anos de espiritismo caiu por terra. É Deus quem faz. Eu tenho um louvor, uma música que eu compus que diz: o maior milagre é Deus quem faz a conversão de um cristão. E aí, passado um tempo, ela comentou com seu marido, seu esposo, e ele relutou muito, relutou na sua carne, mas o Espírito conduziu, e ele um dia foi, assistiu, e a mensagem da graça foi fazendo a limpeza, foi lavando. Por quê? Vós sereis limpos pela água do batistério, vós sereis limpos pela água da piscina, do rio Guandu, do rio Macaé. Não, vós sereis limpos pela palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra é o Espírito. Jesus
Ele habita em nós pelo seu Espírito, é a sua palavra. E essa palavra que nós estamos veiculando aqui é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus. Esse conhecimento da graça, esse pacote da graça de Deus, ele nos limpa. Então, a experiência da graça, a melhor que nós podemos viver, é isto. É você conhecer aquilo que nós estamos falando. Porque nós vamos falar algumas coisas aqui que você vai dizer assim, não, vocês são profetas do mal, são hereges, isso é uma heresia. Procure entender, procure ouvir, não julgue precipitadamente. Muitos de nós que hoje pregamos a graça, passamos 15, 20, 30, 40 anos dentro de um contexto religioso, deste sistema religioso falido que está aí. Eu digo falido por quê? Porque a graça que está, ela vem se restabelecendo a questão de 20, 30, 40 anos, não só no Brasil, mas em toda a terra. Deus está trazendo novamente a mensagem que Ele revelou a Paulo, está trazendo a nós, uma mensagem poderosa. Ela está clareando, iluminando os olhos do conhecimento de muitos irmãos. Então, esta palavra que Deus traz aqui pelo profeta Isaías, mostra claramente que Ele forma a luz, Ele cria o mal. Se você voltar um pouquinho no 43, 25, diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Esta palavra, ela se refere a transgressões da lei de Moisés. Ele realmente apagava. E Ele fez muito mais. Ele, lá na cruz do Calvário, no seu regresso, no seu retorno, na sua parúzia, Ele jogou no mar do esquecimento. E todos que nasceram depois da cruz de Cristo, talvez você que esteja me ouvindo pela primeira vez, você vai dizer assim, não, isso é loucura. Sim, o Evangelho é loucura. Já nasceu sem pecado, o pecado da condenação. Aquele pecado que fazia condenação, que fazia divisão. Porque, se você lembra bem, quem é estudante da Bíblia, da história do judeu, quem lê o Antigo Pacto, que vai até o livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, também é o Velho Testamento ainda. A Nova Aliança, ela começa nas cartas de Paulo. O Atos dos Apóstolos, ele é o início da igreja primitiva, mas a mensagem, o conteúdo, são as 14 epístolas de Paulo. Você vai ver que João, Tiago, existem aparentes contradições ao que Paulo falava, porque a estrutura de Tiago e João ainda é uma estrutura judaizante. Embora Paulo fosse um judeu, mas Paulo teve um diferencial. Paulo foi o único que foi levado ao céu, e parece que Jesus fez um clique nele e que mudou toda a mentalidade. Houve uma metanoia repentina, instantânea, algo assim. Sabe que tem pessoas que quando ouvem a graça, tem uma transformação repentina, tem outros que vão degustando, mastigando, e levam 1 ano, 5 anos, 10 anos, e de repente vem um clique assim, a pessoa acorda, desperta, e assim, caramba, realmente, esse pacote da graça é maravilhoso. Então, a obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, a obra que Ele fez, e que desde antes da fundação do mundo estava prescrita para nós, foi uma obra de transformação, de regeneração, de purificação. Não há mais pecado. Quando você nasceu, né, todas as pessoas que estão me ouvindo, que vão me ouvir, já nasceram sem pecado. É lógico que existe até uma expressão no meio, vamos dizer assim, nas empresas, no meio empresarial, no trabalho, diz assim, rapaz, fulano pecou nisso, né? Sim, a falha, esse pecado da carne, dos desejos da carne, eles continuam. Até porque a Bíblia diz que o pecado foi encerrado aonde? Na carne. Não foi na alma, não foi no espírito, na carne. Deus, o nosso espírito, ele está perfeito. Sim, nós podemos confirmar esta verdade. O espírito está perfeito, sim. Então, essas mudanças que acontecem na terra, a evolução, a ciência, a espiritualidade, que hoje tem sido mostrada de uma outra forma pela graça de Deus, tem um marco na história da humanidade,
e se mescla, este marco se mescla com religião, que se divide em vários braços, né, ou ramos. Tem pessoas que estão me ouvindo, que fazem parte de um determinado ramo, e que esses padrões, né, os padrões desses ramos, né, desta vida, os conceitos religiosos, contrariam o real sentido da boa notícia, da boa nova do Evangelho. Você sabe que os pregadores da graça, eu, Cristiano França, Geraldo Moraes, Júlio Chaves, Messias Soares Souza, né? Tantos outros que pregam a graça de Deus, até mesmo aqueles que ainda têm algum fermento, né? Tem uma ceia, tem um dízimo, é fermento, isso tudo é fermento. Um dia talvez Deus os esclareça e eles entendam que estavam equivocados, porque Deus supre, não precisa do dízimo, Deus supre sim, Deus vai suprir a necessidade da comunidade. E se você vive da cooperação da tua membresia, confia que Deus vai suprir, Deus vai ajustar. Graças a Deus eu não vivo, eu não dependo disso. Eu nunca dependi, não quero depender. Lógico, se você quiser abençoar minha vida particularmente, isso é um problema pessoal teu com Deus. Você vai abençoar, pastor, eu senti vontade, eu tive um sonho, beleza, não tem problema. Mas não é a nossa tônica, não é a nossa visão não é essa. Nós não estamos aqui correndo atrás de dinheiro, não é isso. Então, essas mudanças, como eu ia dizendo, nós da graça de Deus somos vistos como pessoas subversivas. A mensagem da graça de Deus é uma mensagem subversiva, sabe por quê? Ela vai contra tudo aquilo que nós aprendemos. Esses dias eu estava conversando com a minha afilhada Elisa ali, e ela falando sobre questão do inferno, do que ela ouviu na igreja, na comunidade dela, e eu mostrando, filha, o inferno não existe, nunca existiu. Ah, porque eu tenho um amigo assim, que é desse jeito, sabe? Desse jeito, ele vai morrer, você vai, não vai, primeiro que não existe inferno. E se o espírito dele é perfeito, é salvo, porque a salvação não depende de quem quer. Nós vamos ler daqui a pouco isso daí. Essa do suicídio. Suicídio também? Há pessoas, eu já ouvi inclusive questões dessa do suicídio, debates sobre a questão do suicídio. Como nós lemos aqui, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Se Deus permite, pelo fato de não existir livre-arbítrio, aquela pessoa suicidou-se, ela não herdou o céu. Se o espírito dela é de Deus, porque só volta para Deus quem tem o espírito de Deus, porque ele vem salvar a muitos. Quando você tem a revelação da graça, você vai entender que existem pessoas nessa terra que têm espírito e outras não têm. Outras têm apenas alma e corpo. Foram feitos alma, vivente e corpo. É como um gatinho, é como um bichinho, que quando ele morrer, é extinto. Mas os filhos da salvação, eles têm um espírito. Independente do que eles fizeram nessa terra. Eu já fui questionado por várias pessoas. Independente, eu acho que ele está lá dentro, como ele. Independente do que eles fizeram nesta terra, a salvação não depende, porque o próprio apóstolo Paulo, pela revelação, falou, não depende de quem quer ou de quem corre. Então, pastor, então o senhor defende? Eu não defendo a pessoa se suicidar, eu não defendo a pessoa adulterar, eu não defendo a pessoa se transformar em bandido. Não, nós não defendemos as coisas erradas, nós estamos falando que isso não é evangelho. Porque se o evangelho dependesse do que eu faço, do que nós fazemos, ninguém seria salvo. Porque nós podemos colocar no mesmo pé o indivíduo que adultera quanto o indivíduo que comete latrocínio, o indivíduo que comete pedofilia, o indivíduo que comete o assassinato. Não há, para nós seres humanos, na lei humana, existem pontos diferentes. Olha, esse aqui vai pegar 2 anos de cadeia, esse vai pegar 20, esse vai pegar 30. Tem um indivíduo aí que tem 300 anos de cadeia para ele cumprir. Ele não vai sair tão cedo da cadeia. Já habeas corpus para esse político que está na cadeia com 300 anos. Então, como é que se diz? Os tipos de pecado, de erros na minha carne, na sua carne, eles não podem determinar a minha salvação, a sua salvação, porque a salvação eterna, ela dependeu de Deus, do próprio Deus. Foi Ele quem se entregou por nós. Foi Ele quem se entregou para nos salvar. Quando Paulo falou lá em Efésios 2,8,
que mostrou para aquele povo ali, porque eles estavam aguardando a salvação, né, da grande tribulação, ele falou que a salvação deles seria por graça também. Então, essas mudanças que existem e que existiram no meio da história da humanidade, e que a religião pega essas mudanças como o coronavírus e outros mais, olha o Apocalipse, e olha, ele vai voltar. Não tem nada a ver com boa notícia com o Evangelho. Quando os nossos olhos são abertos, aí sim. Quando os nossos olhos são abertos, quando os meus olhos, os seus olhos, são iluminados pelo conhecimento. Lembra que de vez em quando eu cito Jesus no dia da sua carne, ele usou uma pequena expressão no livro de João 8,32, que eu acho que ele sabe de cor. Conhecereis, e o que? Fala alto. E a verdade vos escravizará, não é isso, ele diz? Não, como é que é? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você tem olhos iluminados, e são abertos pelo conhecimento da graça, não da religião, o conhecimento amplo daquilo que o nosso Criador anunciou a Abraão para os seus filhos, nós passamos a respirar um novo ar, um ar limpo, livre de amarras e prisões impostas pelas religiões. E aí, eu volto a bater nesta tecla. A experiência da graça é a melhor que podemos viver. Qual é a experiência que eu e você podemos viver da graça? Fala aí. É conhecer a Deus como Ele te conhece. Limpo, perfeito. Você sabia que Deus te olha puro, santo, perfeito? Deus não te olha pecador? Deus não te olha pecador. E aí eu cantava quando era adolescente, jovem, até tocava lá no trompete. Pecador, vê a luz, brilha para ti. Eu entendia de forma bem equivocada, quem escreveu aquilo também não conheceu o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Talvez você que me conheça, que está me ouvindo, algumas pessoas lá do Rio de Janeiro que me conhecem, amigos, vão dizer: Marcos, mas isso eu nunca ouvi falar, isso é heresia. Não, eu digo para você que heresia foi a enxurrada de informações que a religião impôs na nossa mente durante anos e anos. Então, a tradição implantou na nossa mente situações que nós respeitamos, mas não concordamos porque elas estão em desarmonia com o pacto da graça de Deus. Nós discordamos. São teses incompatíveis com a genuína graça de Deus. Vamos lá. Jesus é oferecido, por isso que eu falei, a experiência da graça é a melhor que podemos viver, nesse sentido também, de entender o que nós vamos falar. Quando eu tenho a experiência da graça, eu consigo enxergar e entender este pacote crescer, desenvolver. Jesus é oferecido a quem quiser. Aos que quiserem, né, ou o que quiser, não aceita. Aí eu aceito. Aí o sujeito, né, faz o apelo e faz a pregação, quando termina diz assim: quem quer aceitar Jesus? Aí vem um bêbado de lá, como eu conhecia, um que todo culto, eu aceito. Aí meu pai abraçava o indivíduo, ele aceitava. Todo domingo ele estava aceitando Jesus. E Jesus ficava lá de cima, no outro domingo dizia assim: o fulano hoje não vai me aceitar. No outro domingo que ele não estava bêbado, que ele estava sóbrio, ele não aceitava Jesus. Mas de vez em quando ele aceitava. E aí Deus ficava lá de cima torcendo para que o fulaninho aceitasse. E é uma tese terrível, porque veja o que diz Romanos 9,16. Portanto, isso, né, se você pegar o contexto, você vai ver isso que o contexto de Romanos 9 está dizendo. Não depende de escolha, né, de Deus. Não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então a salvação, a eleição, a salvação eterna, a eleição do judeu, o nosso espírito perfeito, Ele que quis criar o meu espírito perfeito. E no tempo certo, Ele enviou para que o Marcos Felipe, do jeito que eu sou, eu vivesse esse espírito perfeito na minha vida. Eu tivesse uma alma, um corpo, e pudesse glorificar a Deus, fazer o que eu estou fazendo agora, dando toda a honra e toda a glória a Ele, mostrando que Ele vive em mim. E eu sou perfeito porque Ele fez assim, não pelos meus méritos. E aí, mas o que a tradição ensina? A tradição
nós não vamos nos aprofundar, mas para que você tenha conhecimento, a tradição ensina o inferno, porque quem não aceitar Jesus vai para o inferno, um inferno que nem sequer existe na Bíblia, porque se você ler em todo lugar que foi traduzido para a língua portuguesa inferno, no original é o Sheol, é o Hades, e no original grego, hebraico e aramaico estava se referindo apenas a sepultura, nada mais do que a sepultura. Foi onde eu falei no início, eu repito, todos nós vamos morrer e vamos para o inferno. Ceia ou Santa Ceia, o que Paulo leu e explicou em Coríntios, era a festa do amor, era uma festa que eles faziam e que não era uma hóstia, um pedacinho de pão, mas era comida mesmo, sabe? Era comida mesmo, que eles comiam para os mais necessitados. Você vai ver aquela leitura que Paulo fez, dando uma chamada neles, porque eles se reuniam, tinha gente que passava, ia para lá, pessoas que precisavam se alimentar, e tinha gente olho grande, olhudo, sabe aquele camarada soberbo, comia e não queria nem saber se o irmão que estava ali passando mais necessidade, naquela festa do amor, precisava comer e se alimentar naquela ceia. Não tem nada a ver com o ritual, porque esse ritual que fazem é uma cópia muito fajuta da Páscoa judaica. Dízimo, um outro equívoco que foi implantado no meio religioso e que quando nós fizermos o estudo do dízimo aqui, bem dissecado, com 4 ou 5 lives, você vai entender as características do dízimo, que não tem nada a ver com essa mentira que inventaram por aí, que é só para enriquecer líderes religiosos. E as pessoas deixam de viver com as suas famílias. Eu confesso a você que até alguns anos atrás eu tinha medo de pregar isso. Eu achava que Deus ia me castigar, porque eu deixei de dar o meu dízimo, de pagar o meu dízimo, seja lá como for, e participei de uma determinada comunidade, e que às vezes botava um envelope na minha mão, para eu colocar o meu dízimo. Eu não devolvi envelope vazio. Nunca coloquei, de alguns anos para cá, deixei de colocar, porque eu comecei a entender e ver que aquilo ali não fazia sentido, e não faz. Assiste as nossas gravações, né? Vá no nosso canal no YouTube, assiste as outras mensagens de outros mensageiros da graça de Deus, os que eu citei. Procura aí no início da mensagem o nome deles, procura os vídeos no YouTube, você vai ver. Há um consenso naquilo que nós falamos, porque é um contexto bíblico, um contexto da genuína graça de Deus. Outras situações, como os dons exercidos, né? Os profetas do Antigo Pacto para o povo judeu, que falavam do futuro, como os profetas no Pacto da Graça, atualmente, que falam do passado, lá em Efésios 4, 11, 13. Né? É um dom ministerial, né? Não é uma característica, não é um ofício, isso é um dom que Deus dá, ou que deu. Um outro tópico muito interessante, que a graça de Deus está desenvolve, que muitos pregaram, a volta de Jesus para um futuro qualquer. Eu estou com 54 anos, e desde a barriga da minha mãe eu ouço esse papo. Ó, prepara-te, Cristo vem. Inclusive eu compus uma música uma vez, num evento de uma comunidade que eu participei. Se eu não me engano, a música era mais ou menos assim: muitos querem, outros... Era uma música que falava mais ou menos disso, né? De prepara-te e tal. E a gente tinha muito medo, porque a qualquer momento Jesus poderia voltar. E ensinaram algo que não estava, que foi inventado em 1830 por Margarete, eu não sei das contas, por um outro pastor aí, que inventaram e criaram e colocaram na mente nervosa das pessoas. E aí as pessoas ficam aí aguardando a volta de Jesus, que já aconteceu. Ele voltou no ano 70. Leia a história do povo judeu, leia a história da igreja cristã, e você vai ver que isso aconteceu. E tem grandes doutores aí que estão pregando, grandes pregadores que têm uma formação secular, né? Pessoas inteligentíssimas, que são feras na matemática, na física, na química, na física quântica, e o cara é fera na arqueologia e ainda está acreditando em uma coisa que já aconteceu, e que ele sabe que a história mostra que foi inventado lá em 1830. Não existia isso. Aí pega um versículo bíblico lá em Tessalonicenses para tentar justificar um arrebatamento, que é outra situação que não tem nada a ver com um arrebatamento de um filme apocalíptico de Steven Spielberg. Eu acho que eu falei certo, né? Um arrebatamento que
nada mais foi do que a transformação que os eleitos tiveram na vinda de Jesus. Tanto aqueles que morreram, né, que estavam na sepultura, como aqueles que estavam vivos lá no período de Paulo. E nós que nascemos, já nascemos automaticamente, quando partimos dessa vida, já voltaremos para Deus. Aqueles que morreram antes da cruz estavam presos. Foi preciso que Jesus fosse na sepultura e abrisse, né, e vencesse a morte espiritual. Então, quando nós, para finalizarmos hoje, né, quando nós pregamos, quando nós desenvolvemos este ministério que nós falamos, e tudo isso que eu falei hoje aqui, que vamos falar domingo que vem, a nossa métrica, a nossa tônica, a nossa visão, o nosso contexto de mensagem, ele é voltado para salvar a mente. Por quê? Existem muitos irmãos nossos que eles estão dentro de inúmeras religiões. Você que está me ouvindo vai me ouvir, muitas e muitas pessoas que precisam de ter a transformação da mente. Porque de tudo que eu falei aqui, se você for buscar o contexto da leitura bíblica, o contexto da história bíblica, se você pegar a Bíblia, ler, ouvir, que hoje tem a Bíblia em áudio, e procurar pesquisar, há pessoas que têm tempo para fazer isso, né? Você vai ver que o que eu estou falando coaduna com a estrutura da Bíblia Sagrada, com a estrutura dessa história, com a estrutura da humanidade, com o divisor de águas, que foi antes de Cristo e depois de Cristo. Para muitos, Jesus Cristo foi apenas um filósofo, para muitos um profeta. Alguns ainda esperam ele vir como Salvador, e ele já salvou. Ele voltando no ano 70, ele já julgou Israel. Então, quando nós pregamos, quando nós trazemos a mensagem da graça de Deus, não é para falar da salvação eterna. Sim, nós glorificamos a Deus por esta salvação eterna que a nós foi concedida, que a nós foi dada. Olha, foi preço de quê? De sangue. Ele resgatou os espíritos que estavam, né, presos ali. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Então, a valoração que eu e você precisamos dar para isto não é para que nós possamos um dia entrar no céu. São galardões. Aquilo que eu faço no corpo, de bom ou de ruim, com certeza vai me dar direito a um galardão ou não, a galardões ou não. Esse será o tribunal de Cristo, não um tribunal para me julgar para ir para o céu ou para o inferno, porque não existe inferno. É por isso que hoje nós fixamos, e eu repeti por várias vezes, que a experiência da graça é a melhor que nós podemos viver. É uma experiência que ela acontece hoje, ela vai acontecer amanhã, ela acontece dia após dia, day by day. Você que nos ouve no exterior, day by day. A cada dia essa experiência ela se renova, como a própria palavra diz, se renova dia após dia. E Deus vai te trazer revelação, o Espírito Santo vai te revelar. Meu Deus, então é isso? É verdade? Poxa, é verdade, o inferno nunca existiu. Estava aqui há tanto tempo que eu não enxergava isso. Mas estava há tanto tempo aqui que é por predestinação. E nós fomos predestinados, escolhidos, chamados desde antes da fundação do mundo. Puxa, mas estava escrito ali, né? Eu lia, eu pegava aquela passagem lá de Tiago 1,15, né? Que Tiago falava e tal, mas aquilo que Tiago falava ali em Tiago 1,15, 1 de João 5,16, se ele se refere às questões da carne, tudo bem. Mas de forma nenhuma aquilo pode ser contextualizado para uma salvação eterna. Porque eu digo e repito e torno a dizer, a salvação eterna não é mérito humano. Quando a gente ensina para a criancinha, olha, a vovó morreu, a vovó está lá no céu com o papai do céu, né? A criancinha
Por isso que Jesus falou que tem que ser como criança. A criança entende aquilo de maneira maravilhosa. Aí a criança vai crescendo, é ensinado na religião que existe um inferno. Daqui a pouco chega um pregador e diz assim, não, a tua avó não aceitou Jesus, ela foi para o inferno. Pronto, a criança começa a chorar e fica desesperada. Por que vovó foi para o inferno? Meu amado irmão, é preciso que nós tenhamos um coração pleno, uma mente plena, de um entendimento, eu costumo dizer, categórico, daquilo que a palavra da graça de Deus nos dá. Né? É com louvor. Deus nos deu com louvor e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus. É adorar e agradecer. Por quê? A melhor forma que eu e você temos de conduzir a nossa vida é acreditando naquilo que Deus fez por nós, que Deus fez por mim e por você. E para finalizar essa live, canta comigo esse louvor, que é uma composição nossa, e que mostra, sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. O que essa verdade fez? Iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus. O que eu e você temos que fazer? Adorar e agradecer. Adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer. Adorar e agradecer. Adorar e agradecer. Adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer. Adorar e agradecer. Adorar e agradecer. Porque quando a gente adora e a gente agradece, a experiência que nós temos que viver na graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida. Você pode até questionar, claro, nós temos o direito de questionar, mas a melhor experiência que a melhor coisa que nós podemos viver é ter o conhecimento a receber a metanoia, a transformação do Espírito de Deus. Abrir o coração para esse entendimento. Abra o teu coração neste momento para esse entendimento. De que maneira? Eu não estou fazendo nenhum apelo, não, porque não há apelo para a graça de Deus. Procura enxergar aquilo que o contexto de um determinado equilíbrio que é o Evangelho mostra para as nossas vidas. Porque se Jesus tivesse que voltar para os dias de hoje, ele já teria voltado, com certeza. Tem uma mensagem de um pregador que diz assim, o que está demorando, o que está faltando para Jesus voltar? Nada, ele já voltou.
Primeiro que ele já habita em você e em mim. Jesus já está em nós. O reino dele já está implantado nesta terra. É o reino de Deus que está aqui nesta terra. Adore e agradeça. Louve a Deus. Eu desejo a você uma boa semana. Eu desejo a você que você possa, durante esta semana, degustar esta mensagem. Vá lá no nosso canal, clique nas outras mensagens, assista, procure outros mensageiros, outros pregadores, busque esta mensagem da graça de Deus. Que essa mensagem possa trazer para a tua vida uma evolução, um crescimento, uma transformação, uma metanoia. Eu sei que o Espírito Santo, ele continua falando que ele habita em você, ele está em você. Pode estar você dentro da Umbanda, do Candomblé, do Seixonoye, Hare Krishna, em qualquer religião que você esteja, até dentro da religião evangélica, que diz que você não pode fazer nada, o teu Deus não pode. Liberte-se. Acorda, como diz o canal do pastor Júlio Chaves, acorda, povo de Deus. Ergue-te e brilha, como diz o Miguel Ângelo. Ergue-te e brilha. Levanta-te. Resplandece. E Deus com certeza há de manifestar-se na tua vida. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Nossa contra-regra vai finalizar ali no Insta. Um beijo para você no Instagram. Boa semana para você. Quero agradecer você que está conosco no Facebook. Agradecer você que vai estar conosco lá no YouTube, né? Mais uma vez eu te peço, dá o teu like, cadastre-se no canal do YouTube, coopere conosco. Se você quiser ajudar-nos financeiramente, faz contato, né? Nosso DDD 22 98155 2308. Estamos aqui adorando e agradecendo ao Deus Todo-Poderoso. Boa semana, Deus é contigo. Eu não digo fica com Deus não, porque Deus é contigo. Nem vai com Deus, porque Deus é contigo. E nem digo Deus te abençoe, porque Deus é contigo. Ele habita em você. Para a glória de Deus, a genuína graça, Ministério Graça e Intimidade, MGI Macaé. Boa noite, tchau, boa semana.